pode começar, né? Já são 8h15, né? Então, uma boa noite a todos, né? Então, como eu falei, eu sou o Gil Bardini, sou médico alergista aqui no sul do estado, né, em Tubarão, Santa Catarina. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto, né, que está bem em moda. Na verdade, muitos de vocês já têm alguma experiência, né, com a questão de biológicos, né, da asma eosinofílica, mas eu vou até hoje, né, passar um caso clínico, porém eu vou até falar sobre alguns artigos mais recentes, né, que foram muito divulgados esse ano, publicados esse ano, até alguns no mês passado, né, sobre o que temos, né, de mais atual na questão da asma eosinofílica, né, dos biológicos, tá? Então, é uma palestra, uma aula pequena, nós somos um número pequeno, então, quando quiserem me interromper, fiquem à vontade, né? Então, né, na verdade, a questão da asma, né, então, uma doença que atinge em torno de 340 milhões, né, de pessoas no mundo, né, então você tem um percentual muito grande, né, de pacientes que eles não são controlados, né, seja por não orientação, não consulta médica, uso de produtos, né, que estão desatualizados no tratamento da asma, né, e porém você tem uma grande quantidade de pacientes que estão utilizando o tratamento, vamos dizer assim, mais atual, né, com a associação do corticoide inalatório com um broncodilatador de elongação, porém, né, por algum motivo eles não controlam, sejam por técnica do uso da medicação, por aderência, né, por não fazerem a correta profilaxia ambiental, agentes que são muitos, fala modificáveis. Mas mesmo assim, uma parcela de em torno de 5%, né, mesmo com dose otimizada de medicações, aderência, checagem de técnica, tratamento da comorbidade, então em torno de 5% dos pacientes são o que a gente considera de asmáticos graves, né? Então, em torno de 17 milhões de pacientes no mundo são asmáticos graves, né, que são pacientes que há 15, 20 anos seriam pacientes, grande parte dele córtico dependentes, né, com efeitos colaterais decorrentes do uso do corticoide a longo prazo, e que hoje, né, graças à evolução da medicina, né, dessa medicina de precisão, nós temos já uma grande quantidade de medicações que vieram, né, para entrar nesse gap, né, de pacientes que não estavam bem tratados ou bem controlados. Então, essa questão dos biológicos, nós já temos muitos, né, utilizados no tratamento da asma, e em breve nós teremos novos lançamentos, né, de imunobiológicos que só vão vir a nos ajudar mais, né, no tratamento dos nossos pacientes com cada vez menos efeitos colaterais de medicação, né? Que a gente sabe que o paciente com asma grave é um paciente que ele interna muito, né? Ele tem um risco mais elevado de morte, né? Então ele usa mais os serviços, né, de saúde, né? E tem uma qualidade de vida pior. Então, apesar de ser 5%, né, dos pacientes que são asmáticos graves, 5% utilizam mais ou menos 50% dos custos, né, na asma. Então, o paciente, apesar de ser uma quantidade de 5%, eles utilizam 50% dos gastos, né? Então, para começar, né, nós vamos falar de um caso clínico e nós vamos depois falando pouco a pouco das características do perfil desses pacientes, tá? Então, a paciente feminina, 54 anos, ela teve uma asma de início na vida adulta, após os 30 anos, e ela que foi piorando com o passar dos anos. Nos últimos
nos últimos 2 anos, né, começou a ter crises mais frequentes e com necessidade de ciclos frequentes de corticoide oral, sendo que no último ano ela usou 4 ciclos de 15 dias, o que equivale ao paciente de 12 meses, ela usou 2 meses, né, ininterruptamente. Esse uso do corticoide, né, ele tem esse efeito cumulativo, né, hoje a gente fala que quanto menos a gente, né, utilizar, melhor. Então, um nível seguro, né, de corticoide seria 100, né, uma dose acumulada de 3 ciclos, né, de 100 miligramas, mais ou menos, uma dose, né, de meio miligrama, né, 2,5 miligramas dia, no máximo. Mas o que a gente quer é que, justamente, os pacientes usem cada vez menos. Essa paciente usou 2 meses, né, no último ano, 4 ciclos de 15, e a gente sabe que muitos desses pacientes, eles fazem uso do corticoide mesmo, sem receita médica, né? Teve 2 internações por asma no último ano e estava usando a associação, né, de vilanterol 25, fluticasona, e necessidade de medicação de resgate, né, salbutamol 3 a 4 vezes por semana. Então, uma paciente que, apesar, né, do uso da associação ICS-LABA, ela não vinha controlada, e a questão, né, dessa paciente, que ela tinha como comorbidades sinusite crônica, um refluxo sintomático, né, uma casa com mofo, umidade no quarto, né, e trabalhava num ambiente com ar-condicionado e com carpete, né. Era uma paciente obesa, né, que normalmente são pacientes que têm, né, um perfil mais resistente às medicações, com sinais, né, de rinite alérgica, sintomas nasais persistentes, e ao exame físico, né, uma expiração prolongada, com sibilos respiratórios, mas sem outras alterações significativas. E ela tinha um ACT, então um teste de controle de asma de 5, né? Então, extremamente baixo, pacientes com menos, né, com ACT menor que 16, são pacientes, né, considerados com uma asma não controlada, e a nossa paciente tinha um ACT de 5, né, ou seja, ela estava muito mal controlada. Na prova de função, né, a gente pode ver que ela tinha um tifenô diminuído, com VF1 de 66%, que ia para 79% após bronquodilatação. Então, ela tinha um distúrbio ventilatório obstrutivo leve com resposta ao broncodilatador. Né? Na tomografia de tórax de alta resolução, apenas sinais de broncopatia. Na tomografia de 6 da face, uma pansinusite. Porém, ela tinha, né, um perfil alérgico, né, um perfil não alérgico, né, uma IgE de 6, tá? Total de 6, né, a IgE específica para os aeroalérgicos negativos. Porém, né, ela tinha 6,1% de eosinófilos, que dá 620. Então, um perfil eosinofílico. Né? Então, o que a gente poderia fazer neste momento? Né? Então, na atualização, né, do GINA de 2021, né, a gente teve poucas alterações relacionadas, né, ao ano anterior. Né? Então, a grande atualização dos últimos 2 anos foi essa questão, né, da questão da medicação de resgate, né, o beta-2 de curta caiu para medicação de controle alternativo, e a medicação alternativa de alívio de escolha foi a associação de corticoide inalatório com formoterol. E nos pacientes que, apesar, né, de dose, né, da associação de corticoide com LABA, não estar controlando sintomas, né, a gente pode aumentar a dose, né, do corticoide inalado com o broncodilatador, né, e muitas vezes associar um anticolinérgico. E isso que foi feito para a nossa, né, paciente. Então, a gente trocou a associação, né, por formoterol budesonida, né, na dose de 6,200, 2 puffs a cada 8 horas, então utilizando uma dose bem elevada, associado com um tiotrópio, né, com corticoide nasal, e foi optado também por fazer, né, o tratamento do refluxo com esomeprazol e domperidona, e orientado, né, uma
profilaxia ambiental. Então, como que a gente vai identificar o paciente, né, com indicação ao imunobiológico, né? Então, né, na questão, né, da inflamação do tipo 2, a gente considera, né, como fatores de características da inflamação tipo 2, a questão de eosinofilia maior que 150, né, a questão de eosinofilia no escarro de maior ou igual a 2%, o feno de maior ou igual a 20 partes por bilhão, mas é algo que não é acessível à maior parte de nós, né? E a questão, né, de aferir a alergia, seja pela avaliação da IgE específica ou do prick test, e, em alguns casos, a necessidade de uso de corticoide oral de manutenção, né? Então, grande parte dos pacientes asmáticos graves no Brasil, né, eles têm um perfil eosinofílico. Então, 40% dos pacientes com asma grave no Brasil, eles têm um perfil eosinofílico de mais de 300 células, né? Desses 40%, né, 80% tem um fenótipo alérgico, ou seja, tem uma sensibilização para aeroalérgicos, aumento da IgE total, e 20%, né, tem um fenótipo não alérgico. Então, é muito importante, né, que a questão, né, dessa eosinofilia é algo que é super fácil, barato de a gente aferir, né, principalmente com a questão do acesso de qualquer um nós temos ao hemograma, né? Então, a grande característica da inflamação eosinofílica na asma, né, é que ela decorre, né, de duas vias, né? Você tem a parte que a gente mais conhece, né, que é uma via mais clássica, que é a inflamação alérgica das vias aéreas, que é aquela citocinas, né, do perfil TH2, né, a IgE específica, né, na superfície dos mastócitos e basófilos, com consequência exposição a aerolérgicos, né, liberação, né, de mediadores histamina, triptase, Kmax, fator ativador de plaquetas, leucotrienos, né, e também a questão de ativação, né, dos eosinófilos, essa via que a gente mais conhece, mais estudou, né, nas nossas aulas de imunologia. Porém, né, nós temos vamos dizer, uma nova via, mas uma via que foi mais recente estudada, que é uma via que é ativada principalmente pela questão, né, da poluição, dos micróbios, dos vírus, né, que vai principalmente através da interleucina 33, interleucina 25, a linfoproitina estromal química, né, vai ativar as ILC2, né, que é as células linfóides inatas do tipo 2, também a produzir IL-5, né, ou seja, que também vai ativar, vai maturar, vai produzir eosinófilos. Então, os eosinófilos podem vir, né, da via mais conhecida, da via alérgica, da inflamação alérgica, mas também você tem uma via não alérgica que também pode produzir eosinófilos. Então, a característica dos pacientes com asma eosinofílica, né? Então, eles têm eosinófilos elevados no sangue periférico, costumam ter exacerbações mais frequentes, costumam responder bem aos corticoides orais, né? Por isso que grande parte dos pacientes que têm esse fenótipo eosinofílico, eles acabam utilizando com uma maior frequência, principalmente a prednisona, né? Droga de fácil acesso que acaba melhorando os sintomas do nosso paciente. Eles costumam também cursar com rinocinusite crônica, com polipose nasal, né, que a gente vai ver que em novos estudos que foram publicados recentemente, né, a gente viu que o uso de alguns imunobiológicos, além de melhorar a asma eosinofílica, ele também pode reduzir, diminuir, melhorar a rinocinusite crônica com polipose nasal. Você pode ter o início da vida, dos sintomas na vida adulta, e esses pacientes costumam ter um baixo VF1, então uma prova de função, né, diminuída. Tá? Então, quanto maior, né, os eosinófilos no sangue periférico, né, existe uma
uma correlação, né, bem importante. Quanto mais eosinófilos, né, maior o risco de exacerbação e menor o controle da asma. Então, por isso que quanto, né, os nossos pacientes se têm eosinófilos, né, muito elevados, né, no sangue periférico, a gente tem que tentar otimizar o tratamento dos nossos pacientes para evitar que eles entrem em crise, né, e que eles fiquem com a asma não controlada, né. Então, após 4 meses, né, da troca da associação do ICS-LABA, né, então, foi trocado pelo formoterol budesonida com doses elevadas, associado o tiotrópio, associado o corticoide nasal. O paciente estava com uma boa aderência, havia checado a técnica, a gente tinha melhorado o ambiente da nossa paciente, porém, ela teve uma nova crise que ela necessitou, né, internação hospitalar, né, mesmo a gente seguindo todas as etapas, do GINA, né. Então, né, a gente, paciente com dose máxima, né, da associação ICS-LABA, já usando anticolinérgico, já tratando as comorbidades, tratando a rinite, tratando o refluxo, né, e como que a gente poderia, parece bem claro que essa paciente, né, se beneficiaria de a gente subir, né, o step de tratamento da nossa paciente, e qual, né, que seria um imunobiológico que a gente poderia utilizar. Atualmente, né, nós dispomos, né, de 3 classes, né, de imunobiológicos, né, os anti-IL-5, os anti-receptor de L4 e os anti-IgS, né. Então, o anti-L5, né, é um perfil para asma eosinofílica grave, com exacerbações no último ano, e que você pode, né, dependendo, eosinófilos de 150 para pacientes, né, que em uso de corticoide oral, né, ou 300, né, somente usando medicação inalada. O anti-interleucina 4, receptor da IL-4, né, que só temos uma medicação disponível no Brasil, também pode ser utilizado no perfil eosinofílico grave, com exacerbações no último ano, com eosinofilia periférica, né, ou eosinofilia, né, com FeNO maior de 25, e também você precisa ter a necessidade de corticoide geral de manutenção. E por último, né, o anti-IgE, que é a medicação que a gente tem, o imunobiológico há mais tempo no mercado nacional e mundial, que é um perfil, né, um imunobiológico, né, para questão da asma alérgica grave, que você precisa ter sensibilização, né, para aeroalérgenos, seja sérico ou no prick test, uma IgE total dentro da faixa de dosagem da bula do laboratório e com exacerbações no último ano. Então, aquelas são as indicações dos imunobiológicos, né? Mas quais seriam os fatores preditores de resposta aos imunobiológicos? Os anti-L5, anti-receptor de L5, então, quanto mais altos os eosinófilos, maior as exacerbações no último ano, se tem uma vida adulta, isso é um fator preditivo de resposta. O antireceptor de L4, também a questão dos eosinófilos elevados, quanto mais, melhor a resposta, e o feno também. Já no anti-IgE, né, eosinófilo maior que 260, feno maior que 25, sintomas, né, que são mediados por aeroalérgenos, e uma asma de início, né, na infância, seriam os fatores preditores, né, de resposta. Então, alguns pacientes, né, eles vão por ter indicação, num primeiro momento, de mais de um imunobiológico, né? Então, hoje, né, nós dispomos somente de imunobiológicos, né, para inflamação T2, né, tipo T2, né? Então, sempre a questão avaliar IgE, eosinófilo, se possível, feno, prick test, né? E você vai, conforme for a indicação, né, alguns pacientes eles vão ter indicação de mais um imunobiológico, conforme for a sua escolha, né? A gente ainda não temos, e provavelmente não vamos ter estudos head-to-head entre eles, né? Então, conforme sua experiência, seu acesso, você pode indicar um, você vai avaliar, né, por resposta por pelo menos 4 meses, né? Menos de 4 meses é difícil
você avaliar se o paciente teve ou não melhora, né? Se o paciente, né, você avaliou por 4 meses, não teve nenhuma resposta, você já pode considerar a troca, né, entre os imunobiológicos, caso o paciente se encaixe, né, no perfil de indicação. Se ele teve uma resposta parcial ao imunobiológico, você pode manter a medicação por mais a 6, 12 meses, né? Se tiver boa resposta, obviamente, você vai manter o imunobiológico. Se você não teve uma boa resposta, você pode considerar a troca do imunobiológico. Então, a nossa paciente, ela tinha, né, uma asma não controlada, né, uso frequente de corticoide oral, exacerbações graves, sintomas não controlados, função pulmonar, né, diminuída, ela tinha um VF1, né, menor de 70%, ela tinha eosinofilia, ela tinha mais de 600 eosinófilos, né, ela usava corticoide oral, né, como manutenção, mas não tinha eosinófilo no escarro, não tinha febre, não tinha alergia. Então, ela era uma paciente, né, que tinha, né, um perfil, né, de inflamação do tipo 2, é uma asma eosinofílica, mas uma asma eosinofílica não alérgica, né? Então, devido a isso, né, então, como esse era um perfil não eosinofílico, desculpa, um perfil eosinofílico não alérgico, né, o que a gente poderia fazer? Então, a gente poderia, né, indicar, né, um imunobiológico, né, da classe, né, dos anti-IL-5 ou anti-receptor de IL-5. Né? Então, como a paciente persistia não controlada, foi optado, né, por fazer um curso de prednisona, iniciando, né, com 40 miligramas, né, por 5 dias, e depois, né, fazendo uma regressão até a manutenção de 10 miligramas, e foi indicado o benralizumab, né, de uma manutenção, um início, né, de 30 miligramas por mês nos primeiros 3 meses, e depois, né, uma 30 miligramas, né, a cada 8 semanas de terapia de manutenção. Tá? Então, né, um dos estudos, né, que a gente avalia a questão, né, da rápida depressão dos eosinófilos no sangue periférico dos pacientes, né, utilizando, quando comparado benralizumab com mepolizumab, que é o outro um anti-L5, né, com a prednisolona, né, nós vimos, né, que a resposta com a queda do benralizumab, ela é muito mais rápida do que com os outros, com a outra anti-L5, inclusive com a prednisona. Então, o benralizumab realmente é uma droga que você tem uma depressão muito rápida dos eosinófilos, né? Você faz uma aplicação, no outro dia, se você fizer um hemograma, você já vê uma diminuição drástica, né, desses eosinófilos no sangue periférico. Tá? E você tem, né, uma resposta do benralizumab, né, uma diminuição importante, né, das exacerbações, né, principalmente por esses estudos pivotais, né, o CALIMO, o Siroco e o Zonda, que foram os estudos, né, os primeiros estudos publicados, né, com relação ao uso do benralizumab na asma. Então, são os estudos, vamos dizer, considerados até clássicos, né, e você acaba tendo uma eficácia sustentada, mesmo após 2 anos de uso da medicação, ou seja, a medicação ela não perde eficiência mesmo a longo prazo. Então, essa questão, né, da redução das exacerbações, isso é uma coisa que a gente costuma muito ver no uso do benralizumab. E também muito importante, que é o que a gente costuma bater na tecla, que a gente quer cada vez que os nossos pacientes eles utilizam menos corticoide oral, né, mas muitos pacientes, né, por medo, receio, né, ou até para os próprios médicos, né, medo dessas medicações imunobiológicas, acabam optando por não indicar o biológico e manter os pacientes com a associação de CS-LAB em dose alta e corticoide oral, mesmo nos pacientes que a gente tem opção de usar o imunobiológico. Né? Vai ter alguns pacientes que não vão ser cobertos por nenhum imunobiológico, a gente ainda tem fenótipos de pacientes onde a gente
principalmente nesses perfis neutrofílicos ou pós-granulocíticos, onde a gente acaba não tendo indicações, né, de imunobiológicos, por enquanto, né, e a gente sabe que são esses fenótipos de pacientes, né, pós-granulocíticos ou neutrofílicos, eles acabam respondendo menos aos corticoides. Porém, no fenótipo eosinofílico, que é um fenótipo que responde bem ao corticoide, né, após o uso do benralizumab, a gente vê, né, uma redução muito drástica, né, no uso do corticoide, e grande parte, né, mais da metade dos pacientes, a gente conseguiu eliminar completamente o uso do corticoide. Uma coisa que a gente costuma ver com o benralizumab também é essa questão de ganho de função pulmonar, né, ou seja, melhora, né, da espirometria, ganho de VF1, né, o que a gente não costuma ver com outros imunobiológicos, que você tem diminuição de uso de medicação, né, você tem melhora da qualidade de vida, né, porém você não tem ganho de função pulmonar, o que a gente acaba vendo com o benralizumab. E esse ganho de função pulmonar, você tem um ganho importante, né, já na primeira dose, e você acaba tendo um ganho maior ao longo do primeiro ano, você acaba tendo uma resposta sustentada, né, mesmo no segundo ano. Então, você tem um ganho de resposta de função pulmonar que se mantém. Tá? Então, outros, né, outros questionamentos que a gente costuma fazer para os nossos pacientes, que é o uso de medicação de resgate, que é despertar noturno, tudo isso a gente costuma ver, né, com o uso de imunobiológicos, né, mesmo nesses pacientes que são muito graves. Então, após, né, como é que a nossa paciente se comportou? Então, após, né, uma dose, né, do imunobiológico, né, a paciente já sentiu, ela usou as palavras dela, uma melhora absurda, então ela melhorou sintomas de cansaço, das limitações e do uso da medicação de resgate, né, então ela tinha em torno de 600 eosinófilos que caíram para 200, então ela tinha um ACT pré-benralizumab de 5, né, ou seja, uma paciente completamente não controlada. Então, foi um ACT de 24, né, sendo a pontuação máxima de 25, né, acima de 20 é considerado controlado, então a nossa paciente conseguiu controlar, e foi uma outra vitória, né, além de melhora de sintomas, foi a questão de suspensão do corticoide oral, né. Então, nós tivemos, né, uma melhora do VF1, que foi de 66% para 90%. Né? Então, ela teve um ganho da função pulmonar e foi conseguido reduzir, né, a dose da associação ICS-LABA e conseguido suspender o LAMA. Então, o paciente conseguiu ficar utilizando o ICS-LABA 2 vezes por dia e o biológico, né, nos primeiros 3 meses mensal, depois a cada 8 semanas. Então, né, esses são os principais, né, estudos relacionados ao FASENRA, né? Então, Siroco, Calima, Zonda seriam os estudos pivotais, né, onde foi visto a grande melhora, né, realmente que esses imunobiológicos funcionam, né, e a gente percebe isso no dia a dia, porém, o que eu vou me ater mais aos novos estudos, né, que é o AND3, o Ponente e o MELTEME, que são estudos onde a gente avalia principalmente o MELTEME, né, a segurança, né, do benralizumab, mesmo após até 5 anos, né, de uso. Né. Então, o estudo Ponente, né, que foi um estudo, né, publicado recentemente, né, que avaliou, né, o benralizumab como uma opção preferencial de imunobiológico, né, nos pacientes que utilizavam corticoide sistêmicos, né, obviamente quando esse paciente tinha indicação de usar um anti-IL-5.
né? Então, ele foi o maior estudo, né, que avaliou a questão do uso do corticoide, né, e avaliou o efeito, né, poupador de corticoide do benralizumab, né, que muitos desses pacientes conseguiram suspender, né, a medicação. Então, você teve em 100%, né, dos pacientes, você teve, né, redução, né, do corticoide, né, e redução na dose, né, não de suspensão total, né, e a maioria dos pacientes, né, conseguiu até, muitas vezes, suspender ou utilizar, né, a dose mínima, né, de corticoide sistêmico. Então, esse estudo, ele, inclusive, avaliou a questão, né, de IA, né, a questão de insuficiência adrenal. Ele tentou achar um melhor, né, esquema, né, para evitar que o paciente que fosse córtico dependente evoluísse com insuficiência adrenal. Esse estudo demonstrou que realmente o benralizumab é uma medicação excelente, né, para você diminuir o corticoide sistêmico nos pacientes com asmáticos graves eosinofílicos, mesmo, né, que muitos pacientes têm evoluído com insuficiência adrenal e muitas vezes tivesse que voltar, né, com uma dose de corticoide oral, né, para até, vamos dizer assim, que essa adrenal voltasse, né, a produzir hormônios. Então, a insuficiência adrenal nos pacientes córtico-dependentes, isso é uma coisa que muitas vezes nós, alergistas, né, não se ligamos, né, mas é algo que realmente acontece, né, quando a gente desmama, mesmo quando a gente faz um desmame mais gradual, né. Então, os pacientes, né, eles tiveram, né, uma redução abrupta, né, no ponente, né, de crise. Então, 74% dos pacientes tiveram zero crise, né, 17% uma crise ao longo do ano e 8,1% tiveram 2%, mesmo, né, nesses pacientes onde foi reduzido o corticoide sistêmico. Então, foi iniciado o imunobiológico, foi diminuído, né, em alguns casos até suspenso, né, o corticoide inalado, o corticoide oral, desculpa, e mesmo assim a taxa de exacerbação, né, caiu bastante. Né? Esse outro estudo, né, que é o END, né, um estudo de fase 3B, é aquele estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, grupo paralelo para avaliar a eficácia e segurança do benralizumab em pacientes com asma grave, eosinofílica não controlada em tratamento padrão. Né? Então, essa questão era avaliar, né, a melhora desses pacientes, o impacto na qualidade de vida, né, e aprimorar a resposta fisiológica percebida pelo paciente utilizando a medicação. E a questão interessante, né, do END, né, que é uma das coisas que os pacientes questionam bastante, até alguns médicos questionam, é a questão que o END ele teve um subgrupo, né, de pacientes que apresentava a questão da rinocinusite crônica com polipose nasosinusal. Né, e foi visto, né, que esses pacientes com perfil de polipose era um grupo, um subtipo de pacientes que eles respondiam muito bem, né, ao benralizumab, né, tanto do ponto de vista, né, da asma, né, então você tinha uma melhora da asma, redução do corticoide, e também redução da polipose, né, score tomográfico, né, score de sintomas. Então, esse foi um dos estudos, né, apesar de ele não ser o principal objetivo, né, do estudo, né, mas como tinha um braço de pacientes que tinham polipose sinusal, foi visto que o benralizumab, né, ele também foi efetivo, né, no controle, no tratamento dos pacientes, né, com rinocinusite crônica com polipose nasosinusal. Então, seria uma outra opção, né, de imunobiológico, né, nos pacientes, né, com polipose nasosinusal. Tá?
Então, ainda do estudo END, né? Então, você teve, né, o desfecho primário era a taxa de exacerbação, desfecho secundário, qualidade de vida, e desfecho secundário, né, função pulmonar, score de sintomas. Então, você teve, né, a questão, né, de redução importante, né, da taxa de exacerbação, em torno de 50% de redução, a questão de ganho, né, da resposta de função pulmonar, né, que a gente já havia comentado sobre isso, e também, né, a melhora, né, de score de sintomas, né, que foi sustentada ao longo de 24 semanas. Então, em resumo do estudo END, né, então, redução em torno de 50%, né, de exacerbação, melhora significativa, né, de score de sintomas, melhora da função pulmonar e também a questão de segurança. E por último, né, eu vou falar, né, do estudo MELTEM, então um estudo foi publicado esse ano, que foi feita uma avaliação, né, tanto da eficácia quanto da segurança em até 5 anos. Então, foi um estudo multicêntrico, aberto, e pegou muitos pacientes que tinham participado dos estudos pivotais, Siroco, Calima e Zonda, né? Então, ele acompanhou por até 5 anos. Então, já eram pacientes que tinham participado de qualquer um desses estudos, né? Então, foi incluído 384 pacientes concluíram um estudo, né? Então, os pacientes, eles tinham recebido pelo menos alguma dose, né, do benralizumab, a questão de avaliar a taxa de exacerbação e contagem dos eosinófilos, né? E os desfechos, a questão de segurança, a questão de diminuição de exacerbação, internação, visita ao departamento de emergência e contagem de eosinófilos, e a questão de imunogenicidade, que é algo que o pessoal tinha preocupação, né? Então, né, o que foi visto, né, que a questão, né, a característica, né, dos pacientes, né, de duração do tratamento foi bem parecida, né, nos grupos, né, dos pacientes, né. A questão, né, que foi focado bastante no estudo, a questão de segurança, né, qualquer evento adverso, nasofaringite, questão asma, bronquite, dor de cabeça, né, você teve uma taxa bem semelhante, né? Então, nada que tenha piorado, né, ao longo de até 5 anos. Então, você mostrando, né, a questão de segurança, né? Então, não houve nenhum sinal, nenhuma morte, né, na janela do tratamento dos pacientes tratados com benralizumab. Então, mesmo após 5 anos, né, o benralizumab se mostrou, né, uma opção segura e efetiva. Então, com relação à taxa, né, de exacerbação, né, então, pelo menos 75%, né, dos pacientes com a dose de manutenção, né, do benralizumab tiveram 0 exacerbação, né, no ano. Então, uma taxa de exacerbação que ficou reduzida, né, constantemente ao longo, né, de todo o tratamento. Então, você não tem uma perda da eficiência da medicação, né? Então, o MELTEM, né, demonstrou que o benralizumab é bem tolerado, tem um perfil de segurança ao longo prazo, né, consistente com todos os estudos, os 3 estudos anteriores, os estudos pivotais, né, e as taxas de exacerbações anuais foram consistentemente baixas durante o período de até 5 anos. Né? Então, uma medicação que a gente pode ficar mais tranquilo, porque já tem um estudo a longo prazo com essa medicação. Né? Então, concluindo, né, então, o paciente com asma grave no Brasil comumente apresenta um fenótipo eosinofílico, né? Então, a asma grave, independente do perfil fenotipo inflamatório, está associada a baixa qualidade de vida e alta morbidade, né? Os pacientes eosinofílicos, eles tendem
a ser mais jovens, possuir comorbidades, apresentam menor IMC e maior número de cursos de corticoide oral no último ano. Porém, muitos pacientes eosinofílicos podem ter comorbidades, a gente não pode esquecer de ir atrás. A questão do corticoide, a questão de chover no molhado, porém, o uso de corticoides está relacionado a um perfil de pacientes mais graves, piora de qualidade de vida, eventos adversos que muitas vezes eles são cumulativos. Então, era isso que eu queria comentar com vocês, queria agradecer pela presença e estou aberto aos questionamentos de vocês. Eduardo? Travei a câmera aqui. Quem disse que eu consigo abrir a câmera? A gente já está há tanto tempo fazendo evento digital, né? E até hoje ainda acontecem os intempéries. Normal.